Hoje vamos falar sobre networking. Parece que não tem nada a ver com podcast, mas tem. Anda daí para descobrires. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Toda a gente diz que o networking é importante e quase toda a gente odeia networking. Mas há uma forma de fazermos duas coisas ao mesmo tempo: criar relações reais com as pessoas que admiras, sair a um jantar onde ninguém sabe muito bem porque é que está ali. E como é que nós fazemos isto? Através do podcast. Mas não é um podcast qualquer. Não, é um podcast de entrevista. Sim, um podcast pode ser utilizado para fazer networking e é exatamente sobre isto que te quero falar hoje. Algo que raramente se associa ao podcast de entrevista, mas que na prática é um dos maiores benefícios de ter um. Não é audiência, não é autoridade, é o que acontece antes de publicares o podcast. É o que acontece quando estás realmente a criar a tua rede de networking. O networking tradicional, se nós formos dizer assim, tem aqui um probleminha estrutural. Tu apareces num evento, falas com pessoas com quem não conheces, tentas perceber se há ali alguma sinergia, trocas contactos e, na maioria das vezes, nunca mais falas com essas pessoas. Principalmente se não houver uma estratégia, principalmente se realmente não for algo muito bem pensado. Não é que tu sejas má a fazer isso, não é nada disso. É que há muitas vezes o contexto não ajuda. Então, duas pessoas a tentar perceber se podem ser úteis uma à outra, muitas vezes num sítio barulhento, com um copo na mão e, na verdade, as relações de negócio constroem-se com tempo e exigem confiança. E no podcast as coisas mudam muitas vezes. Quando nós convidamos alguém para o nosso podcast, acontece algo bastante diferente. Nós temos uma razão concreta para entrar em contato com essa pessoa, mesmo que não o conheçamos de lado nenhum. Não estamos a pedir nada, não estamos a pedir um favor, estamos no fundo a oferecer uma plataforma, estamos-lhe a dar palco. Estamos a dizer: o teu trabalho interessa à minha audiência e eu quero dar-te visibilidade. Eu quero ter-te comigo, eu quero conversar contigo, eu quero saber mais de ti. E isto muda completamente a dinâmica da conversa. Depois tens ali 30, 40, 60 minutos de conversas a dois ou a três. E o que é que acontece? Não tens barulho, não há distração, o foco é total no trabalho dessa pessoa. E é impossível não criarmos uma ligação real. A verdade é esta. É impossível. Eu já perdi a conta às parcerias, às colaborações, às oportunidades que nasceram de uma simples entrevista. Não porque estivesse à procura disso, mas porque acontece naturalmente. As pessoas, quando conversam e têm uma conversa boa, e isto acontece quase sempre num podcast, criam sinergias. E isto é algo único. Há ainda um efeito secundário que quase ninguém te conta quando falamos de podcast de entrevista, que é o convidado passa a conhecer-te a ti também. Então, temos aqui uma relação recíproca, porque ele ouviu como é que tu pensas, percebeu como é que tu fazes as perguntas, como é que tu conduzes a conversa, como é que tu acrescentas o teu raciocínio e o teu conhecimento, viu como é que tu tratas os teus ouvintes e quando precisar de recomendar alguém na tua área ou de colaborar com alguém, tenho a certeza que tu vais ficar na cabeça dele. Quase certeza. E não porque promoveste, não porque promoveste o teu negócio, mas porque estiveste simplesmente ali. E sim, realmente o podcast é uma forma excelente que tu tens de criar uma rede de networking. Podcast, quando pensado com estratégia, é uma forma excelente que tu tens de aumentar a tua rede de networking. No teu podcast, se pensar estrategicamente nos teus convidados, o que é que eles têm para oferecer,
à tua audiência, tu vais estar realmente a criar uma verdadeira rede de networking que te ajuda a aumentar a tua audiência e que ao mesmo tempo te ajuda a criar ligações reais, únicas, a estreitar uma relação de confiança que vai sendo criada. E isto é algo extraordinário. Por isso, se tu queres aprender como é que se vai criar um podcast de entrevista que faça verdadeiramente isto pelo teu negócio, eu tenho um convite para ti. Programa Podcast de Entrevista. 5 dias, apenas 5 dias, onde vais perceber como é que o podcast pode servir o teu negócio, quem é que vais convidar, como é que vais gravar e, acima de tudo, como é que este podcast pode servir o teu negócio. O link está na descrição deste episódio e eu conto contigo. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Chua!